Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que eu recebo bastante pergunta e bastante dúvida lá no meu Instagram, que inclusive se você não me segue, já vai lá me seguir. E eu achei que seria legal fazer um vídeo explicando, aproveitar que essa transição de trabalho minha tá bem recente, bem fresquinha aqui na minha cabeça. E eu acho que esse vídeo pode ajudar bastante gente que talvez esteja interessado em se mudar para a Holanda e estiverem procurando um emprego. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os meus dois atuais trabalhos e vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o contrato que eu tenho com esses dois lugares, que é o contrato 0 hora. Muita gente ficou confusa em como que eu consigo ter dois trabalhos ao mesmo tempo e ainda consigo ter alguns dias livre. Então achei que seria legal explicar um pouquinho para vocês como é que funciona essa questão do contrato 0 hora e também vou compartilhar com vocês um pouquinho o que eu faço nesses meus dois trabalhos, porque eu também recebo essa pergunta bastante. Então vamos começar, não esquece de já dar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal para você acompanhar todos os vídeos que eu posto. Vou começar então explicando um pouquinho sobre o contrato 0 hora e eu não vou entrar em coisas muito específicas e outros tipos de contrato. Se vocês tiverem interesse sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que eu faço um outro vídeo explicando um pouquinho mais sobre os diversos tipos de contrato de trabalho e essas coisas mais burocráticas. Então aqui eu vou explicar bem geralzão mesmo como é que funciona. O contrato 0 hora, como o nome já diz, é um contrato que você tem um total de 0 horas fixas de trabalho. Mas Natasha, como é que funciona isso? Aqui na Holanda, quando você é contratado com um contrato fixo, eles te dão um horário X de horas que você precisa trabalhar por semana. Então, quando você vai lá assinar o seu contrato fixo, sempre vai ter lá qual é a sua carga horária. Seja 28 horas semanais, 32, 38, 40, né? Tudo vai depender do seu trabalho. O contrato 0 hora, você não tem essa especificação de quantas horas semanais você vai trabalhar. Então, é uma questão bem flexível, porque é basicamente você escolhe os dias e horas que você quer trabalhar por semana. É claro que cada lugar que vai contratar você com esse contrato 0 hora tem regras diferentes a ser seguidas, né? Mas no geral, o contrato 0 hora te traz muita flexibilidade e que você pode escolher quais serão os seus dias e horários de trabalho. Contrato 0 hora normalmente são contratos que têm uma data para começo e fim, tá? Não são contratos de tempo indeterminado. Na verdade, eles nem podem dar contratos 0 horas por tempo indeterminado. Você pode assinar um contrato talvez de 3 meses, ou de 6 meses, ou de 1 ano, mas ele nunca vai ser um contrato indeterminado. É óbvio que, por exemplo, se depois desses 3 meses você quiser continuar trabalhando com essa empresa, você só vai assinar um novo contrato de mais 3 meses. Lembrando que existem várias leizinhas bem específicas relacionadas a contrato 0 hora, porque é muito comum aqui na Holanda os empregadores abusarem da boa vontade do contrato 0 hora. Então eu vou deixar aqui embaixo um link de um site do governo explicando um pouquinho mais quais são as regras do contrato 0 hora, porque caso você seja contratado com esse contrato, você consegue saber direitinho quais são os seus direitos, para não deixar ninguém passar a perna em você, porque acredite ou não, isso acontece também aqui na Holanda. Então, o contrato 0 hora é basicamente isso, você que vai escolher, né, quantas horas você vai trabalhar, e aí você vai receber um salário de acordo com o tanto de horas trabalhadas. Então, aqui na Holanda é muito comum esse tipo de contrato num setor que eles chamam de horeca, que nada mais é do que hotéis, restaurantes e cafés. Além disso, museus também, lojas de roupa, todos esses lugares costumam trabalhar com esse tipo de contrato 0 hora. Cada lugar vai ter um valor diferente, né? Vai pagar a hora de um valor diferente, mas no geral, os contratos 0 horas, o valor da hora varia aí entre 8, 9 euros e 14, 15. Então, nesse meio aí, é mais ou menos o que eles pagam por hora trabalhada. E é claro que vai depender do lugar que você tá trabalhando, né? Então, significa que quanto mais horas por semana você trabalhar, mais dinheiro você vai receber, né? O contrato 0 hora também dá direito a férias, mas isso é uma coisa que você precisa conversar diretamente com a pessoa que vai estar te contratando, porque cada lugar tem regras diferentes. Mas você tem definitivamente direito a férias, tá? Com o contrato 0 hora. E aí,
como é que vai funcionar isso, você precisa conversar com a pessoa que está te contratando. Agora eu vou falar então para vocês o que eu acho seriam os pontos positivos e negativos de um contrato 0 hora. Bom, ponto positivo é definitivamente a questão da flexibilidade, né? Você escolhe os dias que você quer trabalhar, você não precisa trabalhar todos os dias, os horários normalmente são bem flexíveis. Normalmente são trabalhos mais voltados para pessoas jovens, porque são trabalhos pesados, assim. Trabalhar como garçonete, trabalhar em museu, trabalhar em loja. Você passa o dia inteiro em pé, caminhando, falando. Então são trabalhos bem puxados. Mas são trabalhos que, para quem tá começando a vida aqui na Holanda, é uma oportunidade muito boa de você conhecer pessoas. Então, eu sempre falo para as pessoas que estão se mudando para cá, que estão com dificuldade de conseguir um trabalho com um contrato fixo em alguma empresa, de começar por esses contratos 0 hora, porque você vai acabar conhecendo pessoas e vai ganhando experiência e vai conseguindo adicionar experiência na Holanda. Conta muito quando você tá procurando emprego. Então eu sempre falo pra todo mundo que tá se mudando pra cá que comece com um emprego que te dê um contrato 0 hora, que te dê essa flexibilidade, até pra você ir aos pouquinhos se adaptando à sua nova vida aqui na Holanda. Bom, pontos negativos do contrato 0 hora. Você acaba não tendo muitos benefícios porque você não tem um contrato fixo. Então, quando você assina um contrato fixo com alguma empresa, né, de horas X por semana, você tem várias garantias que o contrato 0 hora não te dá. Então, acaba que quando você tem esse contrato 0 hora, você não tem direito a algumas coisas. Outro ponto negativo, ao meu ver, né, do contrato 0 hora, é que se você, por exemplo, planeja comprar uma casa ou um imóvel aqui na Holanda, quando você tem um contrato 0 hora, por você ter um salário muito inconsistente, você não recebe o mesmo salário todo mês e você nunca sabe quando é que você vai parar de trabalhar para aquela empresa, porque você não tem um contrato fixo. Os bancos têm uma dificuldade maior em fazer empréstimo para compra de imóveis. Então isso é uma coisa que a gente está passando uma dificuldadezinha agora, porque o Jordi tem um contrato fixo, né? E com isso a gente consegue, né, pegar um dinheiro emprestado, consegue ter uma hipoteca, né, para poder comprar uma casa. Mas como eu tenho contrato 0 hora e a cada mês eu recebo um valor diferente, então para o banco é um pouco difícil de fazer esse empréstimo para mim. Então isso é uma dificuldade que a gente tá tendo agora por conta de eu trabalhar com contrato 0 hora. Mas aí vai de você, do que você quer, né? Se você prefere a flexibilidade ou se você realmente preza pelo conforto e pela estabilidade, enfim. Mas agora que vocês entenderam um pouquinho, então, do contrato 0 hora, eu vou falar um pouquinho pra vocês o que eu faço nos meus 2 trabalhos, né? Nos 2 lugares que eu tô trabalhando no momento, pra vocês entenderem um pouquinho mais o que é o meu trabalho aqui. Então, o primeiro deles é a Pink Beach, que foi um lugar que eu comecei a trabalhar recentemente, tem 2 semanas, que nada mais é do que um bar numa praia de mentira no meio de Amsterdã. Ele faz parte de um lugar que se chama Wonder Experience, que é uma experiência super legal, inclusive para quem tá vindo visitar Amsterdã, que é como se fosse uma experiência bem instagramável, assim, com várias salas diferentes para você tirar foto, com piscina de marshmallow, piscina de bolinha. É um lugar super divertido, muito bacana mesmo. E aí esse lugar abriu esse bar, então, que se chama Pink Beach, que vai funcionar durante o verão. E aí eu fui contratada, então, para trabalhar lá, fazendo um pouquinho de tudo. Então eu trabalho basicamente como garçonete. Eu nem faço pedido nem nada, porque o sistema deles é todo via QR Code. Então as pessoas escaneiam, fazem o pedido delas pelo celular, pagam pelo celular. E basicamente o que eu faço é entregar o pedido das pessoas. Então, quando a bebida, o drink fica pronto, ou a comida, eu vou, vejo para qual mesa eu preciso entregar e entrego a comida para as pessoas. Depois eu recolho as coisas quando as pessoas terminaram de comer e beber, limpo mesa, mas às vezes, por exemplo, quando eles precisam de ajuda na cozinha, eu corto ingredientes, sei lá, ou às vezes eu fico na entrada recepcionando as pessoas, ou então às vezes eu saio pela Pink Beach fazendo foto. Então eu faço basicamente um pouco de tudo. Garçonete, assistente de cozinha, recepcionista, um pouquinho de tudo. É um trabalho super legal, eu trabalho com um grupo mega internacional, tem gente do mundo inteiro. É a coisa mais legal de trabalhar lá, inclusive, é a equipe. E é um trabalho bem puxado, porque a gente trabalha em pé o dia inteiro, caminhando pra lá e pra cá, no sol e no calor, porque o lugar é aberto.
mas é um trabalho bem legal mesmo. Eu tô gostando bastante de trabalhar lá. Então é basicamente isso que eu faço na Pink Beach. E aí vem então o meu segundo trabalho que vocês já conhecem, que é a Heineken Experience, ou o Museu da Heineken aqui em Amsterdã. E eu já tô trabalhando lá na Heineken tem quase 4 anos. Ano passado eles mandaram todo mundo embora por conta da pandemia, porque o museu fechou por mais de 6 meses, então eles não tinham como manter a gente. E aí agora eu voltei semana passada. Se você não viu o vídeo ainda, vou deixar linkado aqui em cima. E aí vocês sempre perguntam o que eu faço no Museu da Heineken. Bom, lá, gente, eu literalmente faço um pouco de tudo. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. Quando você começa a trabalhar lá, você começa trabalhando no museu, fazendo as histórias. Daí você precisa aprender todas as histórias, conhecer sobre o processo de produção de cerveja, saber da história da empresa, essas coisas. Então você começa trabalhando no museu, né? Fazendo as histórias. À medida que você vai trabalhando e ganhando a confiança deles, você meio que é promovido aos turnos que eles chamam de D-shifts, turnos D, digamos assim. Que você basicamente é um manager, assim, você vai tomar conta de de uma área específica. Então, você recebe um treinamento, e aí nesse treinamento você aprende a mexer com algumas coisas que nem todo mundo sabe mexer. Então, por exemplo, só quem tem o turno D pode trabalhar no caixa, vendendo ticket com dinheiro. Só quem tem o turno D pode ser coordenador do bar. Porque, por exemplo, se uma das chopeiras esvazia, se acaba a cerveja, só quem tem esse treinamento do turno D que sabe como é que faz para trocar os tanques de cerveja. Então, aí você vai promovido, né, ao turno D. Depois você também pode ser promovido para trabalhar na loja. Não é todo mundo que trabalha na loja, mas se você é promovido a trabalhar na loja, você recebe um outro treinamento e aí passa a trabalhar na loja. Aí você pode, né, ficar no caixa passando os produtos, ou você pode repor estoque, pode fazer várias coisas. Aí, depois de tudo isso, depois de um tempo trabalhando lá, você começa a fazer eventos dentro da Holanda. A Heineken faz milhares de eventos por ano. Eles fazem eventos dentro da Heineken também, porque eles têm os últimos 2 andares são espaços que empresas podem alugar para dar festas. Então, por exemplo, eu já trabalhei várias vezes em festa de fim de ano de alguma empresa. Daí a gente trabalha no bar, servindo cerveja, servindo vinho, etc. Então você faz um pouquinho de tudo. Tanto eventos dentro do museu, como eventos fora. E aí o último de todos, que é tipo a maior promoção que tem, que é o máximo que você pode chegar, é trabalhar em eventos fora do país. A Heineken patrocina vários eventos, como por exemplo Fórmula 1, Champions League, Rock in Rio, e todos esses eventos sempre vai ter algumas pessoas que trabalham na Heineken que vão estar trabalhando lá. Então eu já tive a oportunidade de trabalhar em um desses eventos, que foi a Fórmula 1 em São Paulo, em Interlagos. Então eu fui juntamente com a Heineken daqui da Holanda lá pro Brasil para poder trabalhar na suíte da Heineken, servindo cerveja e recebendo os convidados. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive lá no trabalho, assim, nossa, não vou esquecer nunca. É um trabalho mega puxado, são, assim, 5 dias de trabalho, assim, sem parar, horários loucos, mas foi a melhor experiência que eu já tive trabalhando na Heineken, com certeza. Então, se vocês forem visitar a Heineken algum dia, pode ser que vocês me vejam trabalhando no bar, pode ser que vocês me vejam trabalhando na loja, pode ser que vocês me vejam escaneando o ticket na entrada ou contando alguma história, porque eu faço literalmente um pouco de tudo lá dentro. E aí agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que funciona os horários de trabalho, porque muita gente me perguntou como é que eu vou conseguir trabalhar 2 trabalhos ao mesmo tempo e ainda ter dia livre pra trabalhar aqui no YouTube e no Instagram. Então, como é que funciona? Tanto a Pink Beach quanto a Heineken, eles têm um aplicativo que a gente baixa no nosso celular. E aí, nesse aplicativo, a gente coloca lá quais são os dias que a gente está disponível para trabalhar. Então, a Pink Beach, você precisa dessa disponibilidade já do mês inteiro. Então, eu entro lá no aplicativo, seleciono quais os dias que eu estou disponível para trabalhar. Então, por exemplo, agora que eu voltei para a Heineken, eu só tô dando um dia na semana disponível para trabalhar na Pink Beach. E eles falaram que para eles não tinha problema nenhum, porque eles preferem que eu fique lá trabalhando uma vez por semana do que não trabalhe de jeito nenhum. Então eu vou lá e seleciono cada semana. Então, nessa semana eu quero trabalhar na terça. Na outra semana, eu tenho um compromisso na terça, então eu quero trabalhar na quinta. Na outra semana, eu quero trabalhar na segunda. Então eu vou lá e seleciono todos esses dias
e aí eles me marcam para trabalhar somente nos dias que eu falei que eu estava disponível. Já na Heineken é um pouquinho diferente, porque na Heineken eles exigem que eu dê pelo menos 2 dias. Um durante a semana e um no final de semana. Então eu sempre tenho que trabalhar pelo menos um dia do final de semana, seja ele sábado ou domingo. E aí na Heineken funciona, eu não preciso colocar a disponibilidade para o mês inteiro, mas no começo de cada semana eu coloco a minha disponibilidade para a semana seguinte. Então eu entro lá no aplicativo e coloco, na próxima semana eu estou disponível na quarta e no domingo. Então eles só vão me marcar para trabalhar na quarta e no domingo. E aí na medida da semana, se eles precisam de mais gente, eles sempre ligam pra gente para saber se a gente pode dar um dia extra ou não, e se eu tiver disponibilidade, eu acabo trabalhando um dia a mais. Mas é assim que eu consigo me organizar, trabalhando nos 2 lugares e ainda tendo um dia, alguns dias livres para poder trabalhar aqui na internet. Então acaba que eu trabalho aí, sei lá, 3 a 4 dias na semana e o restante eu uso esse tempo livre para gravar vídeo para vocês. E aí em relação aos turnos, quantas horas por dia eu trabalho? Isso também varia muito de semana para semana, porque, por exemplo, na Pink Beach eles têm 2 turnos. O da manhã, que é das 11 da manhã até as 7 da noite, que na verdade não é um turno da manhã, é o turno que começa pela manhã. E tem o turno da tarde, que começa às 3 da tarde e vai até as 11 ou até a meia-noite, dependendo do dia da semana. Então eles podem me marcar tanto para trabalhar das 11 às 7 ou das 3 às 11. Então existe uma flexibilidade muito grande nos contratos 0 hora. E na Heineken é a mesma coisa, cada dia eu tenho um turno diferente. Então eles têm um Excel com vários números de turnos diferentes, tipo de 1 a 20, por exemplo. Cada turno vai ter algum trabalho específico naquele dia. Então, por exemplo, o turno 3, você vai ficar 1 hora no bar, você vai ficar 1 hora e meia trabalhando no guarda-volume, pegando as mochilas e pendurando casaco, 1 hora escaneando tickets. Então você não fica o dia inteiro no mesmo lugar, você fica rodando. O que é muito bom, porque daí o dia não fica muito monótono e passa assim, porque você tá constantemente trocando de posição. Então por isso que a Heineken também tem turnos de horários diferentes. Por exemplo, tem turno que vai das 11 da manhã até as 5 da tarde. Domingo que vem, por exemplo, eu vou trabalhar da 1 da tarde às 5 e meia. É um turno super curtinho, mas provavelmente eu vou lá fazer algumas coisinhas num horário específico que eles precisam de ajuda e meu dia vai acabar bem cedo. Então, cada dia eu tenho um horário diferente de trabalho. Então, não é como se todos os dias eu trabalhasse das 11 às 7. Não, cada dia tem um horário diferente. Já aconteceu na Heineken, por exemplo, de eu estar trabalhando em algum evento, em alguma festa, de eu trabalhar até as 3, 4 horas da manhã. Tipo, começar às 5 da tarde até às 3 da manhã, sei lá. Então, cada dia você tem um horário diferente. Aí você só vai ficar sabendo isso na sexta-feira da semana anterior à sua semana de trabalho. Eu não sei se ficou muito claro pra vocês, se vocês conseguiram entender mais ou menos como é que funciona essa questão do contrato 0 hora. Se tiver ficado qualquer outra dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que se eu souber a resposta, eu definitivamente vou ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho mais como é que funciona aí um contrato 0 hora e o que eu faço, nos meus 2 trabalhos. Já me conta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever. E eu acho que era isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijinho e a gente se vê na próxima.